Somos a equipe Alfa e iremos mostrar um pouco do processo produtivo de um móvel de madeira. A equipe é composta por Adriel Bispo, Felipe Barbosa, Gabriel Natal, Leandro Gaspar, Wesley Santana e Yasmin Lopes. Iniciamos o nosso trabalho aqui falando sobre processo produtivo e sistema de produção, onde o processo produtivo envolve as atividades relacionadas em uma sequência lógica de etapas na cadeia produtiva, com o intuito de gerar valor para a mercadoria e estão relacionadas à capacidade de entrada, que é o input, e saída, o output de produtos. Aqui nós listamos as 3 etapas do sistema de produção, que é a entrada, o processo e a saída. Entrada são as matérias-primas, as ferramentas e a mão de obra. Como matéria-prima a gente lista aqui a madeira, peças metálicas como parafuso, aço, porcas, pregos, cola para madeira, verniz, equipamentos e ferramentas e a mão de obra. No processo, o corte da madeira, a montagem da estrutura, inspeção de qualidade, embalagem e expedição. Na saída, móveis de madeira, como por exemplo o banco de madeira. Vamos agora falar sobre o CIPOC, que é o mapeamento do diagrama de processo, onde constam o fornecedor, a entrada, o processo, a saída e o cliente. É uma ferramenta Six Sigma. Esse diagrama valida se as entradas do processo são correspondentes às saídas dos processos anteriores e também se as saídas dos processos são correspondentes às entradas esperadas pelos processos seguintes. Agora vamos falar sobre o diagrama de processo do CIPOC, que é o fornecedor, a entrada, o processo, a saída e o cliente. Onde no fornecedor, a gente tem o fornecedor de madeira reflorestada, cooperativa de coleta de madeira de resíduos de obra, metalúrgica familiar, fornecedor de cola e verniz para madeira, indústria que aluga instrumentações. Na entrada temos a madeira, peças metálicas, parafuso, aço, porcas, pregos, cola para madeira, verniz, equipamentos e ferramentas de mão de obra. No processo temos o corte da madeira, montagem da estrutura, inspeção de qualidade, embalagem e expedição. Na saída temos os móveis de madeira e nosso cliente, que é o Marketplace, lojas físicas de revenda de imóveis. Fluxo de processos, também conhecido como fluxograma, é o mapa mental do caminho que deve ser seguido para que não haja nenhuma inconformidade no processo de produção do produto. E caso apareça algum erro de processo, as medidas corretivas devem ser seguidas para o segmento da produção. Nosso fluxograma em si é da produção de móveis. Tem o início, passará para a demanda comercial. Mediante a demanda comercial, é feito um projeto técnico. E desse projeto técnico é feito um levantamento de quantitativos, verificar a necessidade de compra. Aí vem uma decisão: precisa comprar? Caso a resposta seja positiva, é feito o pedido de compra, a compra, o recebimento da estocagem da matéria-prima, certo? Caso não precise comprar, já é feita a ordem de produção de imediato. É feita a seleção de matéria-prima e o corte. Porém, dentro do projeto, tem uma outra etapa chamada plano de corte, onde é feito todo o planejamento do que será cortado, as medidas e tudo mais. Prosseguindo o corte, é feita a perfuração, o bordeamento, as aparas e lixamento, montagem, pintura. Aí entra uma segunda decisão: foi aprovada na inspeção? Se sim, o seu produto pode ser embalado e despachado para entrega. Caso não, vem uma outra pergunta: tem algum reparo a ser feito? Sim. Caso haja um reparo a ser feito, o reparo é feito e volta para a inspeção para poder ser despachado novamente. Caso não haja um reparo a ser feito, esse produto infelizmente será descartado. Uma vez entendido o processo produtivo para a confecção de um móvel de madeira, foi selecionado um dentre esses produtos, que no caso é a banqueta de madeira, para que a gente possa replicar o processo e mostrar algumas etapas do processo produtivo de confecção dessa.
A primeira etapa representada, ela consiste na fabricação das peças, que basicamente consiste na etapa do plano de corte do material. Uma vez que a gente tem esse plano de corte, a gente vai fazer a medição e a marcação em cada peça, objetivando sempre a melhor eficiência na utilização desses insumos, evitando os desperdícios. E uma vez que toda peça ela é marcada e numerada, ela passa pela etapa de corte, beneficiamento, pintura, retirada de aparelhos, e após isso ela é enviada para o processo de montagem. Uma vez que cada material necessário, peça, no caso de madeira, ela já foi previamente cortada, beneficiada, então a gente trabalha com a ideia de kit de material necessário para a produção do produto, no caso a banqueta de madeira. Então na imagem aqui a gente consegue ver cada peça já cortada, numerada, para poder fazer apenas a montagem do material. A montagem se inicia pela confecção lateral dos pórticos da banqueta, com o travamento superior e os pés. Nessa etapa já é feita a conferência em relação ao esquadro e medidas, paralelismo entre as peças, e posteriormente a isso é feito o travamento inferior. O processo se repete novamente para executar o outro lado de apoio da banqueta, e após isso temos a junção das duas partes dos pórticos laterais da banqueta. Uma vez que ambos os elementos laterais são confeccionados, agora eles são fixados, unidos entre eles, e feito todo o fechamento e travamento lateral, seja na parte inferior como na parte superior, para dar toda a estabilidade necessária para a banqueta de madeira. E finalizando a montagem, é feito agora a fixação do tampo superior de madeira da banqueta, apregando em cada extremidade necessária. E por fim, nessa terceira etapa do processo produtivo, que consiste na etapa de inspeção, é feita a inspeção visual, a inspeção de qualidade e a inspeção da banqueta quanto aos parâmetros de medidas, esquadro, paralelismo e nivelamento do componente, para liberar para a posterior comercialização do produto.